amados irmãos, nós estamos aqui reunidos nessa noite para fazer o encerramento do nosso estudo sobre discipulado. Então, antes de nós começarmos, vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado por esses momentos de crescimento e entendimento da Tua Palavra. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha falar aos nossos corações, nos fazendo compreender a Tua vontade e o Teu querer para cada um de nós. Que o Senhor esteja visitando agora nesse momento a cada um dos meus irmãos que estarão acompanhando esse estudo, que o Senhor possa ir ao encontro das suas necessidades, suprindo cada uma delas, levantando o que está abatido, curando o que está enfermo e dando sabedoria a todo aquele que está buscando a Tua Palavra nessa hora. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos recapitular tudo que nós já estudamos até agora para a gente poder fazer o fechamento hoje com o nosso último estudo, que é vá e faça o mesmo. Então nós começamos falando sobre salvação, entendendo que Deus nos salvou do pecado e da morte, e aí depois nós falamos sobre vida com Deus, e essa vida com Deus, ela vai falar sobre que nós somos nova criatura, vai falar do nosso caráter, do nosso relacionamento com Deus. Falamos também de meu papel como cristão, que nós somos chamados por Deus, criados por Deus para sermos adoradores. Falamos dos nossos atos de piedade, que é a nossa vida de intimidade com Deus, que é a leitura da sua palavra, que é falar com Deus através da oração, entender que a oração é uma ferramenta preciosa, valiosa na vida do cristão. Falamos do jejum, que traz fortalecimento e entendimento da nossa missão, do nosso papel. Falamos também das obras de misericórdia, que se nós temos atos de piedade, que é a nossa intimidade e comunhão com Deus, ela vai nos levar a obras de misericórdia, que é o nosso relacionamento com o próximo, a nossa busca em direção ao próximo, em nos relacionarmos com ele e entender que ele é alvo da graça de Deus. Falamos também sobre missão, que diz respeito do nosso compromisso com Deus em ação nesse mundo. Falamos de dons e ministérios, que é a forma que a igreja se organiza para realizar a sua missão. Falamos de princípio de autoridade, que o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você, e isso nos confere autoridade para vencer o inimigo e ser um referencial da palavra de Deus aqui na Terra. E falamos também como vencer os desafios, Nós temos muitos desafios propostos para nós, mas podemos vencê-los se nós estivermos devidamente revestidos com a armadura de Deus. E hoje nós vamos concluir falando sobre vá e faça o mesmo. Então, nós temos visto que nessa série sobre discipulado, que discipulado ele não é um programa, mas o discipulado ele é um estilo de vida. E nós precisamos viver esse estilo de vida baseado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso modelo, o nosso referencial sempre será o nosso mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E através das suas ações, através da sua palavra, nós aprendemos com ele como nós devemos nos portar e o que devemos seguir, o que devemos fazer, como devemos pensar. Então, o Senhor Jesus Cristo ele vai ser sempre o nosso referencial. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, também nós entendemos que é a mensagem de salvação que muda a vida. Mudou a minha vida, mudou a sua vida e que muda e transforma a vida das pessoas. Então, nós temos esse compromisso de levar essa palavra, de compartilhar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, tem nos chamado a viver. Então, não podemos dizer que recebemos
tão preciosa palavra que tem poder para salvar, mudar o nosso caráter, de nos fazermos adoradores em espírito e em verdade, que nos leva a entender os atos de piedade, obras de misericórdia, a missão, como a igreja se porta, que isso nos confere autoridade, que nos dá revestimento, e não compartilharmos essa poderosa palavra com outras pessoas, mudando também as suas vidas, né? Então, nós somos assim, não só desafiados, mas comissionados pelo Senhor. O Senhor nos dá uma palavra de ordem para que nós possamos ir e fazer a diferença na vida das outras pessoas, alcançando outras pessoas, assim como eu e você fomos alcançados. Já parou para pensar quantas pessoas oraram e têm orado para que eu e você estivéssemos aonde estamos hoje? E o nosso papel também é orar e trabalhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Quantos joelhos não se dobraram para que eu e você estivéssemos no lugar aonde estamos hoje? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, versículo de número 28, capítulo de número 28. É um texto muito conhecido, mas muito pouco praticado. E ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a palavra de Deus, quando ele diz ide, isso é uma ordenança, não é uma opção. Eu vou. Não sei, quem sabe, isso não tenho jeito para isso, não é a minha vocação, não é o meu chamado. Como assim? Nós precisamos entender que compartilhar a palavra de Deus, falar, pregar a palavra de Deus, não é um chamado específico para A ou B, mas é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para todos os seus discípulos. Todos nós que ouvimos e recebemos essa palavra, temos esse chamado de ir e de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu coloco o verbo, né, no gerúndio, dizendo indo, eu tenho a dimensão exata do que eu preciso fazer. Por quê? O indo é uma ação contínua. Então, às vezes, quando a gente fala de evangelização, a gente tem uma noção equivocada, pensando que é para evangelizar aquele que vai a algum lugar. Para ser um evangelista, para ser um pregador, para ser um missionário, eu preciso ser aquele que vai para outra cidade, outro estado, outro país, outro continente. Não. Se eu cumpro o ID do Senhor Jesus Cristo, se eu entendo que eu tenho uma missão e que essa missão se faz indo, eu entendo que essa missão se cumpre indo dentro da minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, no mercado, na padaria, na farmácia, no médico, aonde eu estiver, aonde você estiver, aí nós estaremos cumprindo essa missão. É indo, é no meu cotidiano, é no seu cotidiano, é no nosso dia a dia que nós vamos cumprir essa missão. Com todas as pessoas que você cruzar ao longo do seu dia, você tem um compromisso de viver essa palavra, de pregar essa palavra. E aí é que está o grande equívoco, né? Porque a gente acha que tem que fazer o quê? Botar lá um banquinho, carregar um púlpito, aí eu subo no mercado. Atenção, atenção, pessoal, que agora eu vou falar a palavra de Deus. Aí chega no consultório, atenção, atenção, pessoal, que agora eu vou pregar. Não, é com a sua prática, é com a sua ação, com a sua atitude. Então, você está lá numa clínica, você foi lá fazer um exame, mas sentou alguém perto de você que você percebeu
que está triste, está preocupado, você pode começar a orar, falar com Deus, porque oração é exatamente isso, é buscar direção de Deus, é conversar com Deus, buscar estratégia para que você possa cumprir a missão. Então você pode estar ali, Senhor, estou vendo que essa pessoa está aqui do meu lado, está triste, está preocupada, me dá uma palavra, me dá uma oportunidade para que eu possa ministrar o teu amor, a tua graça. Então, você dialogar com aquela pessoa, às vezes você está num ambiente em que as pessoas estão em conflito, tá um clima tenso, mas você cheio da unção, da autoridade de Deus, você chega ali e você ministra a graça, você ministra a paz, você trabalha com aquelas pessoas através do seu comportamento, da sua atitude. Às vezes você não precisa falar absolutamente nada, mas as pessoas conseguem perceber em você algo diferente e ali você está pregando esse evangelho. Então, nós precisamos ter muito claro que nem sempre pregar o evangelho é usar as palavras, mas a sua forma de viver. É como as pessoas te veem, como as pessoas te percebem. E às vezes as pessoas olham para nós e não estão vendo essa diferença. A luz de Cristo não está brilhando de forma que sinalize que há algo diferente em mim, que há algo diferente em você. Então isso não tem a ver com a roupa que você tão somente com a roupa que você veste ou com o vocabulário que você usa. É também a roupa que você veste, também o vocabulário que você usa, mas principalmente as suas ações, as suas atitudes. Então, é indo, é aonde eu estiver, aonde você estiver, né? É pregar a palavra de Deus, é comunicar o amor e a graça de Deus, é sair da nossa zona de conforto, porque às vezes a gente não quer se envolver nisso ou naquilo, mas a gente precisa entender que nós fazemos parte desse mundo, que nós estamos nesse mundo, então precisamos ser diferentes, porque nós não somos guiados pelas ordens desse mundo, pelas potestades desse mundo, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas. Então, precisamos sair da zona de conforto, levar a paz, a alegria, a harmonia. É mais do que entregar um folheto, né? Ou pregar na condução, é assumir a responsabilidade pela vida de alguém. Então, quando a gente fala de discipulado, a gente está falando que a gente quer ser o quê? Responsável pela vida de alguém. É você olhar para alguém e você decidir investir na vida de alguém. Você trabalhar com aquela pessoa até que ela seja transformada. Quantas pessoas não investiram e não investem na sua vida? O fato de eu estar aqui ministrando, eu e Selma, estarmos ministrando sobre a sua vida, é dizer que nós, mesmo você, já tendo sido alcançado, nós continuamos investindo na sua vida, capacitando você, instruindo você, para que você tenha condições de ser um discipulador também, investir na vida de alguém. Então, é acreditar que a gente não está perdendo tempo, mas que a gente crê que Deus quer fazer de você um agente transformador. Eu lembro da historinha do Billy Graham, se não me falha a memória, que a professora dele levou eles na casa de João Wesley, e aí quando estava levando todo mundo, todos os alunos de volta para a condução, ela sentiu falta dele. E ali encontrou um menino ajoelhado naquelas marcas que estavam ali no chão onde o Wesley fazia as suas orações e ele pedia, faz de novo, faz de novo. Então aquela professora, ela estava ali levando aquelas crianças, né, para conhecer a história de João Wesley, para transmitir um ensinamento, e ela alcançou a vida daquele garoto, aquela ação dela alcançou a vida daquele garoto de tal forma que ela, através daquele garoto, participou da vida de milhares de pessoas, porque Billy Graham ganhou muitas pessoas. Então, às vezes a gente acha, vou investir tempo, estou evangelizando fulano já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, estou perdendo tempo, só ganhei um, mas através daquele um que você ganha, aquele um pode ser aquele que Deus escolheu
para ganhar milhares de milhares. Então, não menospreze aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou no seu caminho para que você seja um agente de transformação da vida daquela pessoa, né? Então você vai estar orando por aquela pessoa. Então ore para que Deus coloque alguém no seu caminho, alguém com quem você quer evangelizar, compartilhar a palavra de Deus. Então depois que você identificar, você vai ser o quê? Responsável por aquela vida, de trabalhar com ela. Batizar. Então, a palavra de Deus, né, quando a gente vê aqui, Deus fala que nós precisamos ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. O que é batizar? É levar aquelas pessoas, você trabalhar com aquelas pessoas a ponto delas se decidirem por Cristo, né? Quando a gente sai para fazer evangelismo, distribuindo folhetos, isso é um início de conversa. Você está estabelecendo uma ponte, um diálogo, mas quando você resolve discipular alguém, você está dizendo que você vai dar um passo além. Você está decidindo caminhar com aquela pessoa até que ela chegue ao ponto de ter consciência e noção de se decidir pelo Senhor Jesus Cristo, de dizer que ela quer receber o batismo, que ela quer ter uma vida de entrega, que ela está renunciando a todo o pecado e que ela está assumindo esse compromisso de ser Senhor e Salvador, de ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos acompanhar pessoas até que ponto? Até o ponto delas também se decidirem pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, acabou a sua missão? Acabou a sua tarefa quando elas se batizam? Não, porque muitas pessoas você consegue conduzir até o batismo, mas quantos que nós conhecemos que passou pelas águas, passou pelo batismo, mas elas não conseguem ir em frente? Então a gente precisa entender que a nossa missão não termina quando a pessoa se batiza, mas é aí que vai começar a nossa tarefa. Por quê? Porque elas precisam ser ensinadas, né? Então, a palavra de Deus vai dizer assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, você precisa o quê? A partir daquele momento, transmitir o conhecimento recebido. E aí é uma grande função, porque não transmitir conhecimento quer dizer que você tem praticado aquilo que você está transmitindo, né? Então, não é somente eu falar, eu estou aqui falando, mas você, ao ouvir, ao receber esse conhecimento que você tem recebido ao longo dessas semanas, desses últimos meses, nós precisamos ver esse conhecimento sendo aplicado na vida, na minha vida. Então, quando você olha para mim, você quer saber se tudo aquilo que eu tenho te ensinado, se você pratica, se você vive. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente está discipulando alguém, porque eu estou dizendo para aquela pessoa não fazer o que eu falo, mas fazer o que eu faço. E tem uma grande diferença, né? A gente gosta muito desse ditado: ah, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Como diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É que você olhe para mim e que você reconheça em mim um imitador de Cristo, alguém que vive segundo esse evangelho, segundo essa palavra. E a gente está sempre se eximindo da responsabilidade, do compromisso. Ah, eu não sou referencial. Não, eu e você precisamos ser referenciais para essas pessoas. Quantas pessoas estão aí no mundo buscando um referencial e não têm encontrado? Nós olhamos para vários cenários aí da nossa vida cotidiana e a gente não encontra pessoas que sejam referenciais, pessoas que nós podemos seguir, com falas e pensamentos que nós podemos replicar. Por quê? Porque elas só falam, mas elas não vivem, elas não têm compromisso em viver aquilo que ela fala, aquilo que ela prega. Então eu e você precisamos ser o quê?
um referencial da palavra de Deus. Eu e você precisamos ter esse entendimento que quando eu chamo outras pessoas a seguir esse evangelho é porque eu tenho seguido, eu tenho procurado praticar. Às vezes falho, às vezes erro, sim, eu falho, eu erro, mas eu digo para você que eu errei, mas eu estou procurando acertar, eu estou procurando melhorar. Então você precisa olhar para mim e reconhecer em mim essa disposição de viver de acordo com a palavra de Deus e que eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade com a sua vida e que eu quero ser um referencial para a sua vida. Então, ensinar é transmitir o conhecimento recebido, isso é compartilhar a palavra, as orações, o partir do pão, né? Então é compartilhar todo esse momento. Quando a gente vê lá Atos 2, a partir do versículo 47, do 42, diz exatamente isso, que os discípulos, os apóstolos, eles levavam a comunidade a ter o quê? Uma vida em comum, compartilhar a palavra, compartilhar o pão, indo de casa em casa, ser unânimes, né, na palavra de Deus, nos ensinamentos. Então, era uma prática, uma vivência do evangelho, que essa vivência levava com que outras pessoas quisessem fazer parte da família da fé. Então, hoje a gente vê que muitas pessoas estão dizendo assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu pertenço, mas não tem esse compromisso de viver essa palavra, esse evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo que interfere na sua forma de ser, transformando o seu caráter, fazendo com que você tenha uma vida com Deus. Então, quando a gente elencou aqui todos esses tópicos que nós estudamos ao longo desses meses, nós estamos vendo o quê? Que uma vida de discipulado não é um programa, não é um método que eu chego aqui com uma receitinha básica para você, faz isso, isso e isso, e aplica isso aí, e você é um discípulo. Não, discipulado é muito mais, é um estilo de vida, é a forma como eu vivo a minha vida, a forma como eu expresso a minha fé, a minha relação com Deus, a ponto de inspirar outras pessoas e de me sentir responsável por outras pessoas para que elas também tenham a mesma prática e a mesma caminhada. Então, eu preciso entender que o indo é caminhar junto, até que caminhar sozinho, até que outros possam caminhar sozinho e fazer discípulos, fazer outros discípulos. Então, hoje, eu caminho com você, eu instruo você, até que você chegue ao ponto de você caminhar com outros e esses outros também terem a mesma autonomia, né, de fazer outros discípulos. Então, é a multiplicação. Eu discipulo um, esse um vai discipular mais um, que vai discipular mais um, e assim vai crescendo e aumentando o número de pessoas. Às vezes a gente quer fazer ações evangelísticas e a gente deve fazer mesmo, culto, ar livre e tal. A gente prega para muitos, mas quando prega para muitos, a gente precisa entender que às vezes a gente quer que muitos se convertam, mas nem sempre toda aquela multidão vai se converter. Às vezes 5, 6 levantam a mão, mas se eu e você não assumirmos um compromisso de caminhar com aqueles 5, 6, o nosso trabalho terá sido em vão, porque vai ser como a parábola do semeador, né? Que vai lançando a semente. Então, a gente precisa entender que aquela pessoa que recebeu aquela palavra, se eu e você não cuidar daquele coração, se eu e você não cuidar daquela vida, aquela semente vai acabar morrendo. Então, nós precisamos assumir esse compromisso e essa responsabilidade. Tem uma frase que me chama a atenção, que eu ouvi muito, né, um pastor amigo, que ele falava que quem não é um missionário é um campo missionário, né? Então essa frase, ela vem trazendo para nós que se você não é um evangelizador, você é alguém que precisa ser evangelizado. Então nessa noite eu te pergunto, você é um missionário ou um campo missionário?
Você é alguém que já está evangelizando ou você é alguém que ainda precisa ser evangelizado? Porque o Senhor, ele tem nos chamado a sermos evangelistas, né? Aqueles que saem pregando o evangelho. Então, o discipulado é exatamente isso. Nós estamos sendo instruídos, capacitados para quê? Para fazer o mesmo. Então, Deus fala através da sua palavra que grande é a colheita, mas poucos os trabalhadores, porque poucos são aqueles que estão dispostos a cumprir o ID, o indo, né? Fazer a missão do Senhor Jesus Cristo. Então, qual a sua posição? Às vezes a gente pensa, eu não estou nesse momento não, porque eu não posso largar minha família, eu não posso largar meus estudos, eu não posso largar o meu trabalho. Mas o Senhor não está mandando você largar nada. Ele está dizendo para nós que enquanto você estiver com a sua família, indo, né? Indo caminhando com a sua família, evangelize. Enquanto você estiver no seu trabalho, não largue seu trabalho. O Senhor não está mandando você largar o seu trabalho, mas enquanto você estiver no seu trabalho, seja um evangelista. Enquanto você estiver no mercado, seja um evangelista. Enquanto você estiver com os seus vizinhos, seja um evangelista. E aí a gente precisa entender que muitas vezes há um chamado específico, sim, há um chamado específico para que você seja um missionário, você seja um pastor, você seja um professor, um educador. E aí, como nós estudamos em dons e ministérios, Deus tem um dom para cada um de nós, um chamado específico na vida de cada um de nós. Isso é uma coisa. Mas a missão de evangelizar é para toda a igreja, para todo cristão. E ela acontece quando e onde você estiver. Naquele momento que ali o Senhor te tocar e colocar alguém diante de você, ali é a hora e o lugar de você exercer a sua função, cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Então, você não tem desculpa de dizer que não tem tempo, que o seu trabalho... Não, porque a missão acontece aonde? É no seu trabalho. Eu não tenho tempo porque eu tenho família. A missão acontece aonde? Dentro do seu lar, com a sua parentela, na festa de aniversário, no almoço de confraternização. Então, é em todos esses momentos, aonde você estiver, ali está a oportunidade para que você seja um evangelista. Então, eu termino dizendo para você nessa noite, vá e faça o mesmo, porque o Senhor tem investido na sua vida para que você vá e faça a diferença na vida de outras pessoas, que você se responsabilize pela vida de outras pessoas para que você assuma esse compromisso. E nós, Igreja Metodista, ali no Tingui, quantas pessoas precisam ser alcançadas? Quantas vidas precisam ser transformadas? A começar dentro da nossa família. Que Deus, nessa hora, esteja abrindo os seus olhos para que você veja e tocando no seu coração para que você identifique aquele ou aquela que o Senhor quer trabalhar junto com você, que o Senhor está te mostrando nessa hora, para que você discipule essa pessoa, para que ela possa ser transformada assim como você foi. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos por essa série de estudos. Como foi importante entender que discipulado não é um programa, mas um estilo de vida que o Senhor nos convida a viver, a praticar, baseado no Senhor, no referencial que o Senhor é para nós. Paizinho querido, que o Senhor, nesse momento, esteja visitando a minha irmã, meu irmão, e fazendo com que ele possa ter esse entendimento, para que os seus olhos se abram e que ele possa ver qual é aquela pessoa que o Senhor está me mostrando, revelando a ele, que ele precisa discipular, que ele precisa se comprometer, se responsabilizar por essa vida, para que essa vida seja alcançada pelo teu amor e pela tua graça. Dá-nos, Senhor, esse discernimento, dá-nos, Senhor, essa paixão, esse mover
nos nossos corações para que nós possamos buscar outras pessoas para que elas possam ser alcançadas. Usa nossas vidas como canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas e que nós possamos fazer a diferença no lugar aonde estamos. Que aonde nós estivermos, ali seja o nosso campo missionário, o local onde nós vamos ministrar a tua graça e o teu amor, sendo responsáveis pela transformação de outras vidas. Continua nos usando, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, fique na paz. Na próxima semana nós estaremos reunidos na igreja, mas para celebrar o Dia de Ação e Graças. Então, daqui a mais 7 a 14 dias nós estaremos na igreja, então fazendo assim o fechamento de toda essa série de discipulado. Que Deus te abençoe, fique na paz.